6, versículo 19 até o 26. E vendo os seus senhores que a esperança do seu nome estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, e nos pôs costumes que não é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que o alicerce dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. As forças estão glorificando o seu Jesus, o nosso Jesus, o soberano Deus. Aleluia. Vejamos que Paulo e Silas tinham vindo acabar de uma missão. Aleluia. Estava fazendo isso o Senhor, o que o Senhor tinha ordenado para fazer. Aleluia. Como já foi falado aqui, né? Ele estava sendo ali sobrevisto por pessoas, por mulheres, né? Por mulher, aleluia, mulher que estava com espírito de engano, aleluia, espírito de engano. E nós vejamos que Paulo era um homem usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha zelo nas coisas do Senhor, e como é prazeroso nós, como sempre, ter zelo nas coisas do Senhor, ouvir o Espírito Santo do Senhor falar conosco, o Espírito de Deus nos ordenando, aleluia, e colocando servos para ouvir o que o Espírito diz a cada dia. Assim era Paulo. Isso que Paulo ordenara fazer, para ir ali fazer a obra do Senhor. Ele foi confrontado com essa mulher, e a mulher, toda vez que via Paulo, dizia: esse é um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. Quantas vezes nós vamos fazer a obra e ouvimos a dizer: essa é uma verdadeira mulher de Deus, esse é um homem, verdadeiro homem do Senhor. Mas o Senhor tem falado, despertado. Tomamos cuidado naquilo que se fala, porque o Espírito é de Deus, o homem, aleluia, é só um vaso. Aleluia. E Paulo certamente era um homem usado pelo Senhor. Aleluia. Paulo era usado pelo Senhor Jesus. E vendo ali, né, que a esperança daqueles homens letrados, aqueles homens estudados, usava essa moça, usava essa mulher, até então para fins de admiração e para outros fins, aleluia, para que ali tivesse lucro, aleluia, e estava perdidos na ganância, aleluia. E ali, pegando ali o lucro, né? Ali veio Paulo e falou a verdade. Paulo entregou a missão que o Senhor tinha ordenado. Paulo falou que o Senhor tinha mandado ele falar. Aleluia, glória a Jesus. E os magistrados viram aquilo que por causa da presença, porque filho de Deus, ele incomoda, porque a presença de Deus se faz presente na vida do Senhor. E aonde ele está, ele incomoda o inferno. Ele abala os alicerces do inferno. Aleluia, glória a Jesus. E apresentou Pedro ali. O homem chegou ali aos magistrados
magistrado e falou, e disse ali aos magistrados: olha, tem uns aí nos incomodando, tem dois. Paulo e Silas estão nos incomodando, tem dois aí que veio e está nos incomodando, porque aonde que o Filho do Senhor Jesus está, incomoda. Aleluia, incomoda, aleluia, Jesus. E eles têm falado, eles são judeus, são perturbadores. Mas o mundo tem que saber que aquele que tem o sangue de Cristo, aquele que é zelado e marcado e carimbado, nós não somos perturbadores. Nós temos o Senhor Jesus. Aleluia. E não nos expõe costume que não é lícito recebendo e nem praticar, visto que não somos romanos. Aleluia. Porque ali, quando o Senhor leva para você levar o kit do Senhor dentro do teu lar, aonde você estiver, leve mesmo que aqueles falam: eu não conheço teu Deus, eu não conheço essa palavra, eu não sou dessa terra. Aleluia. Diga a ele, porque a terra fértil está preparada e o Espírito do Santo do Senhor Jesus é aquele que germina na terra seca e faz renascer a vida. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E nos expõe costumes que não são lícitos receber e praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados rasgaram-se as vestes, mandaram açoitá-los por vara. Aleluia, os homens letrados, magistrados, homens que se dizem homens da lei, aleluia, Jesus. Eles se pôs em um detalhe de humilhação, mas a humilhação era para prejudicar os filhos do Senhor. Aleluia. Assim o povo ouviu os magistrados, que é certo, irmãos. É dessa forma. Nós somos pequenos, mas tem muitos que se acham na autoridade como magistrados, aleluia, que pode tramar contra os servos do Senhor, que pode até nos levar ao açoite, assim como foi nosso Cristo. Mas a igreja vence porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte. E havendo lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou aos pés ao tronco. Pode até segurar. Aleluia.